Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump continua lá na Flórida, começou a montar a transição de governo. Aliados do presidente eleito afirmaram que ele já está tratando de dois assuntos centrais para ele: política externa e imigração. Reportagem de Mariana Giangiacomo. No final da tarde, Trump anunciou o nome da chefe de gabinete do novo mandato, Susie Wiles, uma aliada da Flórida de longa data, em grande parte responsável pelo sucesso de sua campanha eleitoral. Susie deve ser a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca. E ainda há milhares de cargos no novo governo para serem preenchidos. Os possíveis integrantes da nova administração competem por espaço. O ex-candidato independente Robert F. Kennedy Jr. já trata publicamente sobre a agenda da saúde no país. Ele é um dos principais cotados para assumir a área. Robert F. Kennedy Jr. promoveu por anos teorias da conspiração sobre vacinas. E em entrevista nessa semana à NBC News, depois da vitória de Trump, negou ser anti-vacinação. Aliados de Trump também se preparam para uma deportação em massa de imigrantes. O republicano quer reimplementar medidas sobre imigração do seu primeiro mandato e reverter as regras implementadas pelo atual presidente Joe Biden. Donald Trump também quer aumentar, reforçar o número de agentes nas fronteiras e nas prisões. Os primeiros deportados devem ser imigrantes sem documentação que cometeram crimes nos Estados Unidos. Trump afirma que a segurança das fronteiras é a grande prioridade do novo governo. E durante a campanha, endureceu a retórica contra a imigração, chegando a dizer que imigrantes estavam envenenando a alma do país. Também está em discussão expulsar imigrantes que foram levados aos Estados Unidos quando crianças, os chamados Dreamers, ou sonhadores, em tradução literal. Mas ainda não se sabe quando ou como essas medidas serão tomadas. Em política externa, o presidente eleito quer isolar o Irã diplomaticamente. Segundo o possível líder da transição, Brian Hook, o objetivo é impedir o país de financiar grupos que desestabilizam Israel e outros parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio. O republicano trata o Irã como o maior impulsionador das instabilidades na região. Trump acredita a atual situação geopolítica a Biden. Segundo ele, o ainda presidente estabeleceu uma política de apaziguamento e acomodação no Oriente Médio. Bom, Roberto Dumas não estava na reportagem da nossa querida correspondente, a Mariana Giangiacomo. Eu vou usar isso para a gente continuar um pouco o que falávamos aqui no segmento anterior do programa, que é a relação dos Estados Unidos com a China. Um dos postulados mais recorrentemente citados nos Estados Unidos é o de que a administração Biden tinha muita similaridade com os republicanos sobre como entender a China e como entender o desafio que a China significa para os Estados Unidos, mas que há uma diferença de tratamento da questão. Você consegue identificar qual seria? Sim, William. Veja, em relação às tarifas retaliatórias, Biden manteve todas as tarifas que Trump colocou. E até colocou algumas adicionais. Mas o objetivo de Trump era muito claro, era endereçar a balança comercial, apesar que isso era complicado porque muitos países, inclusive a China, fazia triangulação. Já que você colocou tarifa na minha cabeça, eu vendo para o Vietnã ou monto uma empresa fachada no Vietnã e depois vendo para os Estados Unidos. No caso de Biden, não era especificamente o aspecto comercial, mas sim de segurança nacional. Biden não queria que a China, assim como mostrou o interesse de Xi Jinping, de correr ou continuar numa corrida de inteligência artificial. Então, essas tarifas, apesar de elas terem o mesmo impacto, ela tinha um motivo do lado de Trump comercial e do lado de Biden de segurança nacional. Mas ambas prejudicavam o comércio. E é uma coisa interessante, que se você pegar o gráfico das mesmas tarifas, ou melhor, do mesmo montante de tarifa que os Estados Unidos jogaram em cima da China, a China colocou praticamente o mesmo montante de tarifa em cima dos Estados Unidos. Ou seja, voltamos em 1933, quando você teve aquele infame, isso não ajuda o controle inflacionário e, pelo contrário, continua uma taxa de juros mais alta
apesar de diminuir, mas não como era nos anos 2000, William. Bom, o Roberto Dumas nos chama a atenção para o entendimento que o Trump tem é da relação com a China via as questões fiscais e, sobretudo, de balança comercial. Ele faz um paralelo histórico bem curioso com os anos 30, porque se a gente pensa nos anos 30 do século passado, a gente pensa, sobretudo, na formação de um eixo, que é o eixo Japão-Alemanha nazista e Itália, que os Estados Unidos terão de enfrentar ali na frente, embora não o tivessem reconhecido como tal no ano a qual o Roberto Dumas se referiu, 1933. É simplesmente uma preocupação comercial. Depois vai ser uma de geopolítica brutal. Nós estamos diante da formação de um eixo, claramente, entre China, Rússia, Irã, se você quiser pôr a Coreia do Norte, ou mais alguns agregados, mas o centro desse eixo está muito claro. O Trump encara isso como eixo geopolítico, ou ele está preso, como o Roberto Dumas sugere e descreve, as questões comerciais? Eu não vi nenhuma declaração do Trump dando a entender que ele encara dessa forma. De fato, a visão dele do mundo é muito mercantilista, né? Essa mesma fonte que eu citei antes, lá em Pequim, me disse que os integrantes do governo chinês com quem ela falou estavam bastante contentes com a vitória do Trump e disseram o seguinte: o Trump é mais previsível, né? No sentido de que ele tem essa abordagem de tarifas, que é ruim, é claro, a China não gosta disso, não fica feliz, mas aquilo que o Biden fez em 2022, que assinou aquela lei, né, de que bane o acesso da China à tecnologia de semicondutores avançados, aquilo machucou a China. E o Xi Jinping reconheceu isso na cúpula com o Biden e reconheceu em discursos públicos de semicondutores de alta capacidade. Então, assim, isso sim, concretamente, dificulta o caminho da China no desenvolvimento tecnológico de uso duplo, né, duo, né, tanto dual, tanto civil quanto militar. Atrasa o processo chinês, né? Então, agora, tarifas comerciais é ruim, é chato e tal, mas não é tão problemático assim. Ora, se o Trump encarasse, entendesse que o grande desafio dos Estados Unidos e do mundo que os Estados Unidos vêm costurando cuidadosamente desde o governo Obama sistemas de alianças de inteligência, militar, né, de tecnologia com a Índia. Deve a maneira do Trump de encarar esses desafios, Roberto Dumas? Veja, como economista, se a gente puder falar alguma coisa sobre a parte econômica, eu acho isso muito difícil. Porque, veja, se Trump está fazendo ou vai fazer uma política fiscal expansionista, por identidade contábil, significa que a população vai gastar mais. Se a população vai gastar mais, a poupança norte-americana Reagan, os Estados Unidos vão continuar tendo o que a gente chama déficit gêmeo com as tarifas. Eu não consigo fazer tudo aqui dentro, eu acabo importando. Então, vou ter um déficit fiscal maior e, muito provavelmente, a despeito das tarifas, muito provavelmente eu vou acabar comprando de outros países. Eu vou ter um déficit nas contas externas maior ainda. Então, é importante que Trump, ou nós entendamos, o que você quer, Trump? O teu problema é China, geopoliticamente, ou teu problema é balanço comercial, mercantilismo? Se for mercantilismo, as coisas não coadunam. Você fazer uma política fiscal expansionista, falar mal do Federal Reserve, que quer baixar a taxa de juros, vai piorar a poupança dos Estados Unidos, eles vão importar mais, você vai ter mais déficit fiscal e mais déficit nas contas externas. Vide Ronald Reagan lá nos anos 1980, 1984, etc., que foram os déficits gêmeos. Lorival, deixa eu só explorar esse trechinho, aproveitando o economista Roberto Dumas. Se eu estou com os números corretos na cabeça, Roberto, nós tínhamos no período Reagan, isso já lá se vão mais de 40 anos, um déficit americano em torno de 30%. Hoje está em torno de 120% do PIB americano.
Até quando a China tolera isso? Roberto. É para mim? Veja, a aproveitando China o economista aqui na nossa roda, o Lorival me deu licença. Não, ótimo. A China não tem muita alternativa. É aquela coisa que a gente fala em inglês, it needs two for tango. Você precisa de dois para dançar tango. Você vendeu para mim, eu entrei num déficit, acumulei reservas internacionais, preciso investir em algum lugar. Onde que eu vou investir? Muita gente fala, vou investir em dólar. Olha, não tem tanto dólar para colocar 4 trilhões ou 3 trilhões de dólares em ouro. E muita gente fala, mas vai colocar tudo em ouro. Gente, o nosso portfólio, até de pessoa física, não está em 100% em ouro. Além do que, o ouro não tem tanta liquidez como os títulos norte-americanos. Então, você está preso ao governo dos Estados Unidos, por mais que você tente comprar outros títulos, volta a pergunta como bom economista. Que título público ou de governo você vai comprar que tenha a liquidez dos Estados Unidos? Da zona do euro, do Japão, qual país poderia substituir os Estados Unidos como uma segurança para investir as suas reservas internacionais que não fosse os Estados Unidos? Então, eu acho uma bobagem achar que, a despeito do déficit aumentar, a China vai parar de comprar completamente títulos norte-americanos. Não tem onde colocar.